Essas manifestações são decisivas, porque deslocar esses governos ocidentais para uma política de pressão sobre Israel tem um peso muito importante. Somados à resistência na faixa de Gaza e na Cisjordânia, esta pressão mundial para que os governos atuem teria uma incidência de grande peso, uma incidência eventualmente fundamental para deter a mão assassina de Israel. Essas mobilizações têm que crescer em todo o planeta, têm que crescer no Brasil. Nós temos que cobrar dos partidos de esquerda, dos grandes partidos de esquerda, que se envolvam mais na construção da solidariedade incondicional à resistência palestina. O presidente Lula tem dado boas declarações, especialmente agora que os brasileiros já não estão mais em Gaza, e esse inconformismo, esse desconforto do presidente Lula com o genocídio sionista sobre os palestinos de Gaza, isso tem que se transformar em mobilização social, em mobilização popular, com o pleno engajamento dos grandes partidos de esquerda, dos sindicatos, dos movimentos sociais, no esforço de solidariedade à Palestina. Então, esse é um fator também importante. Então, listamos resistência na faixa de Gaza, terceira, resistência na Cisjordânia, trabalho diplomático para isolar Israel, movimentação mundial para pressionar os governos a mudarem sua política e obrigarem ou tentarem obrigar Israel a recuar do massacre. Há um outro elemento, há outros dois elementos importantes. Um outro elemento importante é fazer, também através dessas mobilizações populares, fazer com que os países árabes adotem uma política cada vez mais assertiva contra o Estado de Israel, exigindo que Israel pare o massacre. Os países árabes têm vários instrumentos de pressão. Entre esses instrumentos, embora não tenha mais o mesmo efeito do passado, entre esses instrumentos, o boicote ao fornecimento de petróleo a países que continuem aliados a Israel. Esse é um instrumento que os países árabes e o Irã possuem sobre as grandes potências capitalistas, especialmente da Europa, que já enfrentam problemas de abastecimento de petróleo por conta das sanções contra a Rússia. Então, esse também é um fator importante, o envolvimento dos países árabes numa política de pressão sobre Israel, de ameaça militar e de boicote no fornecimento de petróleo a quem for aliado de Israel. Esse é um outro fator importante. E, por fim, dificilmente Israel cederá se não houver o envolvimento de outros atores militares no conflito. Ao que eu estou me referindo? Estou me referindo especialmente a, ao envolvimento do Hezbollah na resistência ao Estado sionista. O Hezbollah tem entrado já em conflito com as Forças Armadas de Israel, mas numa escala contida, numa escala reduzida. O Hezbollah ele fica no Líbano, na fronteira norte de Israel. A faixa de Gaza está na fronteira sul de Israel. Vou pedir até para a produção colocar um mapa para a gente poder visualizar isso melhor. Não é? Então, vocês veem aquele espaçozinho ali pequenininho, faixa de Gaza, ele está numa região mais ao sul de Israel, na fronteira com o Egito. Ao norte de Israel, onde vocês podem ver no mapa Haifa e Nazaré, ali no norte de Israel, sul do Líbano, no sul do Líbano, é que se concentra o Hezbollah. O Hezbollah é uma organização guerrilheira muito mais forte que o Hamas, que ganhou muita musculatura militar na guerra da Síria, a Síria que é vizinha de Israel e do Líbano. Na guerra da Síria, o Hezbollah teve um papel muito importante na eliminação do Estado Islâmico, do Daesh e também dos grupos armados e financiados pelos Estados Unidos que queriam derrubar o governo Assad.
E o Hezbollah tem muito apoio do Irã, né? O Hezbollah, ele é também uma organização fundamentalista religiosa, como o Hamas, só que de orientação xiita. O Hamas é de orientação sunita, são correntes diferentes do islamismo. Cerca de 85% dos muçulmanos são sunitas, uma pequena parte é xiita, mas o Irã é xiita e o Hezbollah também. Então, o Hezbollah ele tem essa aliança muito importante com o Irã e o Hezbollah é uma força armada relevante. Com o envolvimento do Hezbollah, o maior envolvimento, o envolvimento total do Hezbollah no conflito contra o Estado sionista, também isso seria uma pressão decisiva. O Hezbollah, para poder se envolver no Estado, no conflito em maior escala, evidentemente, ele precisa do apoio do Irã e da Síria. E o Irã e a Síria, para se envolverem no apoio ao Hezbollah, provavelmente necessitam de uma outra movimentação geopolítica, que é um aval explícito ou implícito da Rússia e da China, porque a escalada regional do conflito ela necessariamente teria que envolver essas grandes potências que rivalizam nesse momento com os Estados Unidos e a Europa. Um maior envolvimento do Hezbollah no conflito significaria mais pressão militar sobre Israel, mais dificuldades para o exército israelense, e isso poderia colocar em xeque o massacre contra os palestinos. Como vocês podem ver, nós estamos falando então de um conjunto de fatores, não há nenhum fator isolado que possa deter esse massacre. Eu vou aqui sintetizar, listar os fatores que eu já comentei. Resistência na faixa de Gaza contra o ataque e a invasão israelense. Ampliação da rebelião para a Cisjordânia. Esforço diplomático para isolar Israel e condenar o genocídio. Crescimento da campanha mundial para pressionar os governos a alterar sua política em relação a Israel e exigir o imediato cessar-fogo. Uma política mais ativa dos países árabes, ameaçando militarmente Israel e boicotando o petróleo contra os países que mantiverem apoio ao genocídio. E um outro fator, o envolvimento do Hezbollah no conflito, com o apoio do Irã e da Síria e aval da Rússia e da China. Então, é um conjunto de fatores que pode deter Israel. Nenhum deles, isoladamente, possivelmente terá poder para isso. Mas a articulação de todos esses fatores poderia alterar o cenário da questão palestina. E essa alteração e esses fatores, por enquanto, alguns deles já amadurecem, outros ainda não. Não é? O que amadurece? Evidentemente, a resistência em Gaza é a máxima possível. O envolvimento, a expansão da rebelião para a Cisjordânia, como eu já disse, começa a prosperar. Os países árabes ainda adotam aquilo que em política se chama de uma estratégia quietista, ou seja, ainda estão sem se mexer efetivamente em relação a Israel. Claro, a Arábia Saudita interrompeu suas negociações com Israel logo no início do conflito, quando Israel começa a massacrar os palestinos, mas ainda não se vê um movimento dos países árabes para efetivamente pressionar Israel, ou mais ainda para pressionar através do boicote do petróleo os países ocidentais. Nós não vemos ainda esse movimento. Sobre a comoção mundial, ela é crescente, essa sim é muito potente. Já alcança a casa das centenas de milhares nas grandes manifestações nos Estados Unidos e no Reino Unido. Ali nós podemos ver que a questão palestina ressurgiu, ou seja, que há um cenário de ressurgimento da questão palestina no mundo. Sobre o envolvimento do Hezbollah, ainda não está claro qual será a estratégia que virá a ser adotada ou que está sendo adotada por essa organização. Hezbollah, Síria e Irã têm que fazer cálculos, e estão fazendo cálculos, ou seja,
se eles se envolvem militarmente de forma total, qual o nível de represália do Estado de Israel e qual é a represália dos Estados Unidos, especialmente contra a Síria e o Irã. Evidentemente que nesse cálculo está também o possível aval da Rússia e da China a um maior envolvimento do Irã e da Síria. Essa parte ainda não amadureceu, não é? Embora os sinais de envolvimento do Hezbollah sejam crescentes. E o envolvimento do Hezbollah é muito importante para enfraquecer militarmente Israel.